Capítulo 24. Maia. Havia uma garotinha que morava na casa do outro lado do beco que eu conseguia avistar pela minha janela. A filha da mulher que eu via pendurar as roupas recém-lavadas no varal do seu quintal. No período da tarde, durante as horas quentes e preguiçosas, em que meus captores tiravam uma soneca, sob a sombra da varanda, eu escutava a garota brincando enquanto sua mãe lavava panelas ou pendurava mais roupas para secar. Ela soltava gritinhos e se comportava mal, ocasionalmente com um ataque de mau humor, berrando Maia, a palavra em somali que significa não. Eu poderia passar uma tarde inteira ouvindo aquela voz miúda. Às vezes, eu procurava um ângulo onde pudesse olhar para elas por entre a grade, buscando vislumbres da cabeça ou das roupas da mãe, um pedaço de amarelo ou de índigo por cima da cerca. Donald me dera um espelho compacto e redondo, pequeno bastante para que eu conseguisse encaixá-lo entre as barras da janela. Quando eu o segurava nessa posição, conseguia uma vista mais ampla do quintal da casa vizinha, embora eu não fizesse aquilo sempre. Temia que o espelho pudesse emitir algum reflexo e alguém acabasse enxergando a minha mão branca por baixo dele. O mundo exterior, a ameaça de ser sequestrada novamente e levada para longe dos meus sequestradores e aprisionada por outro grupo que buscava dólares ocidentais ou ser morta numa demonstração de força, me enchia de preocupações. A filha da vizinha era baixa demais para que eu pudesse enxergá-la. A julgar pela sua voz, imaginei que ela devia ter mais ou menos uns 2 anos de idade. Parecia estar sempre em movimento, andando com passos de criança por toda a extensão do quintal, berrando, Maia, sempre que sua mãe tentava lhe impor algum limite. Sua mãe estava tentando ensiná-la a conversar. Como você está? Perguntava a mãe à garota. Estou bem, ela respondia. Não conseguia entender muito do que elas diziam, mas reconhecia a entonação. Uma mãe e sua filha, uma mistura de amor e exasperação. De vez em quando, eu ouvia a voz de um homem e o que parecia ser o som de uma avó conversando no quintal. Outras vezes, consegui ouvir algum grupo de vozes femininas, amigas da mãe da garotinha, eu imaginava, conversando animadamente e rindo. Aqueles sons me enfraqueciam, me enchiam de inveja. Aquelas pessoas pareciam passar o tempo inteiro adorando a criança. Na minha mente, eu conseguia visualizar todo mundo. Imaginava carinhosos e receptivos, pessoas que não me trairiam. Na minha mente, eu o seguiria pela porta dos fundos até a sua mesa de jantar. Uma mulher branca com um fantasma que surgiria do nada dizendo: Como vocês estão? Em um somali perfeito. Tentei identificar o nome da criança, mas nunca consegui saber com certeza. Pensava nela simplesmente como a pequena Maia. Durante as tardes, era Abdullah quem parecia ficar na guarda com mais frequência. Ele vigiava o corredor do lado de fora dos nossos quartos. Às vezes, abria minha porta sem qualquer aviso. Entrava no quarto e me encarava, sem dizer nada, com a arma em punho, os olhos fixos em mim por vários minutos, sem se mover. Ou então, entrava no quarto e revirava as minhas sacolas como se estivesse procurando alguma coisa. Na primeira semana, depois que eu fora separada de Nigel, ele fizera isso uma vez, depois outra e, finalmente, uma terceira vez. Jogara minhas coisas no chão com um tipo preciso de violência. Ainda cobri o rosto quando estava na minha presença, mesmo que os outros já houvessem desistido de fazer isso e caminhassem pela casa sem seus lenços. Eu cumprimentava Abdullah todas as vezes em que ele vinha. Observava-o andar pelo meu quarto. Era maior do que quase todos os outros garotos, com um tronco forte e braços longos. Seus olhos eram escuros e bastante espaçados em seu rosto. Tinha uma voz profunda e severa, levemente abafada pelo lenço que usava. Eu fazia tudo o que podia para iniciar uma conversa, tentando despertar seu interesse em conversar em inglês. Estava imaginando o que teremos para o jantar dessa noite,
Eu dizia em voz alta, lentamente: estou ficando com fome. Você está com fome também, Abdullah? De maneira geral, ele me ignorava. Mais tarde, eu percebi que toda a bagunça que ele fazia, enquanto revistava as minhas coisas, era apenas um teste. Abdullah estava tentando descobrir quanto barulho ele poderia fazer enquanto os outros garotos dormiam, enquanto Nigel permanecia em silêncio do outro lado da parede. Estava calculando exatamente o que poderia fazer no decorrer daquelas horas vazias. Sem mais nada para me distrair, procurava mergulhar nos materiais de leitura que Donald Trump nos dera havia algumas semanas. As brochuras emboloradas e antiquadas, que anteriormente nos faziam rolar de tanto rir. Havia a coletânea do Times de Londres, feita para estudantes do início da década de 80, cheio de artigos sobre a Câmara dos Lordes e a impressionante economia britânica, seguida por listas de questões de estudo e exercícios de redação com espaços em branco para as respostas. Havia um livro de histórias em inglês sobre 2 garotos islâmicos aprendendo a ser gentis. E todo o catálogo universitário criado para atrair malaios ricos para estudar no Reino Unido, com as páginas tomadas pelo mau cheiro e grudada umas nas outras pela umidade. Hahaha! Nigel e eu folheáramos aqueles livros com desdém. Arrancáramos algumas das páginas mais limpas e as utilizáramos como pratos para o nosso atum com cebolas. Zombáramos de Donald Trump pelo orgulho que ele havia demonstrado quando nos trouxera os livros, por haver dado dinheiro em troca daqueles livros, pensando que seriam relevantes. Zombáramos de toda a Somália por juntar o que teria sido jogado no lixo e depois vender aqueles materiais em algum mercado. Eu me lembrava de rir com Nigel, com o mesmo carinho distante que sentia quando me recordava de comer uma salada de espinafre ou um pedaço de bolo em minha casa no Canadá. Agora eu estava sentada no meu colchão com aqueles livros e lia cada palavra em cada uma das páginas. Estudava um cartoon editorial desbotado que mostrava Margaret Thatcher vestida com um terno elegante e um chapéu antigo na cabeça. Conforme o telhado de metal sobre a minha cabeça gemia e se dilatava sob o sol da tarde, eu respondia obedientemente às perguntas sobre a compreensão e a interpretação de texto ao final de cada um dos artigos da coletânea de estudantes. Esse artigo foi escrito sob um ponto de vista objetivo ou subjetivo? Justifique sua resposta com exemplos do texto. Quando me ocupava com o catálogo universitário, eu agora percebia a atração que o material exercia. O livro trazia universidades em Londres, Manchester, Oxford, no país de Gales e em muitos outros lugares das quais nunca ouvira falar. Quem imaginaria que a Inglaterra era tão grande? O texto não era tão interessante. Informações curtas sobre o tamanho das salas e o conteúdo dos cursos. Mas as fotos eram coloridas. Estavam manchadas e desbotadas, mas ainda eram vívidas. Os prédios eram feitos de pedra, grandiosos em sua arquitetura. Eu olhava para a grama e as flores, para os alunos que sorriam enquanto andavam pelos passadiços com mochila sobre os ombros, conversando sobre coisas que eu imaginava serem abstratas e interessantes. Aqueles alunos agora já haviam concluído a universidade mais de 10 anos atrás, eu pensava. Moravam em casas, tinham empregos, cães e bebês. Perguntava a mim mesma, por que eu não quisera aquilo para mim? Por que torrara todas as minhas economias em viagens de avião, em vez de investi-las em uma faculdade? Apenas por diversão. Imaginei como seria estar em uma sala de aula, no quarto de um condomínio estudantil, em um pub instalado no porão de algum prédio nas horas mais altas de uma noite de quinta-feira. Parecia bom. Parecia ser um plano. Eu poderia me sentar em uma carteira com os cabelos escovados e um notebook novo. A porta do meu quarto se abriu e fechou. Levantei os olhos do catálogo e vi que era Abdullah. Ele usava um sarong de cor roxa
e uma camiseta que estava bastante esticada sobre o seu corpo e amarelada pelo suor. Seus olhos queimavam pela abertura de seu capuz. Dessa vez, ele não fingiu que revistaria o meu quarto. Em vez disso, deixou sua arma apoiada contra a parede. Levante-se, ele disse. Quando não me movi, ele repetiu a ordem. Não tinha importância o fato de que eu me preocupara com aquela possibilidade, de que eu tivera a sensação do que poderia acontecer. Não mudaria nada. Não haveria qualquer maneira de me preparar. Tirei o livro de cima do colo e me pus lentamente em pé, sentindo o corpo tremer e a garganta se contrair. Por favor, eu disse. Por favor, não. Abdullah respondeu, fechando a mão ao redor do meu pescoço, empurrando-me para trás até que eu estivesse prensada contra a parede. Os ossos da base da sua mão estavam pressionando a minha traqueia, erguendo meu queixo. Comecei a chorar enquanto seus dedos longos subiam pelo meu rosto, cobrindo a minha boca, apertando as órbitas dos meus olhos. Sentia que estava sufocando. Por favor, não, por favor, eu dizia contra a pele da palma da mão dele, lutando para conseguir respirar. Cale a boca, dizia ele em resposta, apertando ainda mais a mão ao redor do meu pescoço. Já estava sem o seu sarong agora. Por baixo, usava um calção esportivo com a cintura ajustável por um elástico, e com a mão livre estava se tocando por dentro dos shorts. Minha mente parecia ter se liquefeito e estava espirrando para fora de mim, incapaz de sustentar pensamentos. Senti-o buscar a barra do meu vestido somaliano, puxando-a para cima. Continuei a falar com a voz abafada, os braços batendo inutilmente contra ele. Não faça isso, por favor, não. Ele bateu com um punho na lateral da minha cabeça, e eu senti meu corpo inteiro se enrijecer. Cale a boca, vou matar você, disse ele. Em seguida, forçou-se para dentro de mim e eu tive vontade de morrer. Em 10 segundos, estava acabado. 10 segundos impossivelmente longos. Tempo suficiente para a terra tremer e se abrir, criando um penhasco entre eu e a pessoa que fora antes. Quando ele me soltou, eu caí no chão, desabando como se fosse uma boneca de pano. Abdullah voltou a vestir o seu sarong e pegou o rifle. Ele abriu a porta e verificou o corredor. Eu estava com a cabeça nas mãos e não olhei. Pedi para ir ao banheiro. Estava desesperada para me lavar, para chorar, para me esconder. Ele observou o corredor outra vez. Vá, disse ele. E antes que eu pudesse sair, ele apontou sua arma para o meu peito, perto o suficiente para estar quase me tocando outra vez. Se contar isso a alguém, eu vou matar você, ele disse. E eu tive a certeza de que ele o faria. Capítulo 25. Dilema. Nada havia mudado, e assim mesmo tudo mudou. A tinta verde-água que cobria as paredes era a mesma. As janelas, com suas venezianas e grades, a poeira que cobria o chão, o teto que encimava o quarto. A lata de atum, que Jamal trazia na hora do jantar, também era a mesma. O chamado para as orações da mesquita, perto da nossa casa, era o mesmo. Assim como as recitações do Alcorão, que ressoavam pelo corredor quando os garotos estavam orando do lado de fora da casa, eram as mesmas. O que estava diferente era eu. Ficava deitada no colchão e quase não me movia. Mantinha os olhos fechados, com o braço cobrindo meu rosto. Minhas costas doíam. Entre as minhas pernas, eu estava dolorida e machucada. Sentia como se houvesse sido expulsa do meu próprio corpo, como se não coubesse mais na minha própria pele. O que havia fora de mim agora estava dentro, como se fosse uma força terrível. Eu era um fantasma vagando por entre as ruínas de uma cidade destroçada. Deveria odiar Abdullah, mas odiava mais a mim mesma. Minha mente repassava cada erro que eu cometera, cada coisa errada que havia em mim. Por que eu viera para a Somália? O que eu fizera?
Passara 8 semanas dizendo a mim mesma que aquilo era temporário, mas agora a realidade parecia ser cada vez mais sólida. Não ajudava em nada o fato de que a cada minuto era basicamente igual ao anterior, cada hora igual a que havia acabado de passar. Sozinha comigo mesma, eu não tinha nada para fazer. Todos os medos que eu já sentira agora voltavam para me assombrar. A escuridão era assustadora. Ruídos eram assustadores. Sentia-me como se fosse uma criança. Ondas de pânico tomavam conta de mim, gigantes e opressivas. Pensar racionalmente era um esforço. Quando tentava me acalmar, tudo o que eu queria era apressar o inevitável. Pensava no lençol com flores azuis que eu deixava sob o meu colchão, tentando saber se era longo bastante para se transformar em uma forca. Pensei na disposição do banheiro, imaginando se haveria algo afiado ou mesmo alto bastante para que eu pudesse me jogar sobre aquilo ou saltar de uma altura maior, alguma coisa que pudesse simplesmente me mandar para fora do mundo. Ele não poderia me matar se eu fizesse isso primeiro, pensei. Fiquei desse jeito durante 2 dias, levantando-me somente para usar o banheiro, para imitar as posições das orações e beber água, sem conseguir levar a cabo a ideia de me matar. Mesmo assim, também não tinha mais qualquer interesse em continuar vivendo. Na terceira manhã, sem saber o que mais poderia fazer, deixei um bilhete frívolo no banheiro, não dizendo nada além de um olá, reconhecível e não muito animado. Se eu fingisse que havia alegria, talvez a alegria surgisse. Bati na parede para indicar que o bilhete estava ali. Em seguida, voltei a deitar no meu colchão. Enquanto esperava até que ele pegasse o bilhete e batesse de novo na parede em resposta, olhei ao redor do quarto, com seu colchão encardido e a luz num tom amarelo palha brilhando pelas grades da janela, e tentei forçar um simples pensamento positivo a surgir. Será que havia alguma coisa? Tinha que haver. Alguma coisa aconteceria. A expectativa surgiu. Estendeu raízes. Decidi usá-la como substituto para o pensamento positivo. Mais tarde, naquela manhã, eu me levantei e comecei a caminhar. Dei uma volta ao redor do quarto, depois outra. A caminhada fez com que eu me sentisse melhor, me deu um propósito. Caminhei calmamente, com um passo firme, dando voltas ao redor do cômodo com os pés descalços, segurando a barra do meu vestido vermelho com uma das mãos para não tropeçar nele. Em movimento, eu dizia coisas a mim mesma, palavras que ressoavam pelo corpo inteiro, até chegar às minhas pernas. Vou sair daqui, vou ficar bem. Havia um certo conforto naquela frase. Eu repetia as palavras como um mantra e continuava em movimento. Naquele momento, fiquei grata pelo fato do quarto ser tão grande. Agora eu estava caminhando. Não conseguia pensar em nenhuma razão para parar. Hassan veio me espiar em um determinado momento, como se esperasse poder me orientar em um novo aprendizado. Eu deixara meu Alcorão sob o peitoral da janela e não fiz nenhuma menção de me aproximar dele. Hassan pareceu ficar chocado, mas não disse nada e saiu do quarto. Eu tinha certeza de que nenhum deles sabia do que Abdullah fizera comigo. Quando a tarde chegou, as horas quentes e silenciosas que eu agora temia, eu ainda estava caminhando, suando como uma atleta olímpica. Jamal me trouxe chá e uma garrafa de água. Mohamed abriu a porta 1 ou 2 vezes. Fez um ruído de desaprovação e depois desapareceu outra vez. Enquanto isso, eu estava ocupada, preparando-me para a liberdade. Espantei a incerteza dos meus planos, junto com todo o desespero e as barganhas escusas e veladas que vinham com ela. Não pensava mais. Se eu sair daqui, serei uma pessoa mais gentil, mais paciente, mais generosa. Em vez disso, eu pensava: quando? Quando eu sair daqui?
Quando saísse, abraçaria meu pai o tempo todo. Levaria minha mãe para a Índia, pois ela sempre quis visitar o país. Comeria coisas mais saudáveis. Tentaria entrar em uma faculdade. Encontraria um homem que realmente me amasse e faria algo que tivesse importância. Imaginava a Somália como uma história que eu poderia contar aos meus amigos. Não seria uma história feliz, com certeza, mas uma história com um final. Caminhando em círculos pelo meu quarto, eu dava a mim mesma um futuro. Aguente firme, eu dizia. Aguente, aguente. Demorou alguns dias até que Abdullah viesse outra vez ao meu quarto, no fim da tarde, assim como da última vez, empurrando-me contra a parede, com a mão ao redor do meu pescoço, destruindo qualquer força de vontade que eu havia construído. Ele veio outra vez, vários dias depois, e de novo, em muitas tardes depois daquela. A cada vez, eu sentia como se estivesse sendo assaltada, como se ele estivesse arrancando alguma coisa vital de dentro de mim. Às vezes, ele simplesmente me agredia com um soco e depois ia embora. Durante 6, 7 horas por dia eu caminhava, às vezes depressa, às vezes devagar. As solas dos meus pés engrossaram. Uma trilha empoeirada tomou forma do quarto, um círculo oval entre as paredes, uma estrada de mão única em miniatura. Parava algumas vezes para tomar água e ir ao banheiro. Parava durante os horários das orações e sentava-me sobre o colchão, sem mais vontade de repetir os movimentos. Revertia a direção do percurso várias vezes por dia, para equilibrar a pressão nos 2 pés. Para um observador, talvez eu parecesse um animal enjaulado e levemente enlouquecido em um zoológico. Mesmo assim, o que eu sentia, o que eu acreditava, era que estava ficando mais forte. Vou sair daqui. Vou ficar bem. Prendi o relógio masculino que Donald Trump nos trouxera havia algumas semanas no meu pulso. Repetidamente, o tempo começou a ter importância. Permitia que eu fizesse planos. Olhava para o relógio e pensava: são 8 horas. Vou caminhar até o meio-dia. Depois, vou bater na porta e tomar banho. Enquanto me movia, eu me livrava do desespero. Meu corpo se transformou em cordas, cabos e nós de músculos duros. Hassan me interrompia de tempos em tempos para trabalhar nas minhas memorizações do Alcorão. Eu encontrava um refúgio no meu percurso em círculos. Sempre que a pequena Maia soltava um grito rebelde do lado de fora da minha janela, eu silenciosamente a encorajava. Quando Trump veio fazer uma de suas visitas, eu implorei a ele que me deixasse passar algum tempo com Nigel. Perguntei a ele por que fôramos separados, e depois observei quando ele piscou os olhos placidamente, explicando que homens e mulheres solteiros não podem ficar juntos, de acordo com o Islã. Eu sabia disso, é claro. Era um dilema familiar para mim. Agora que eu estava convertida, eu deveria concordar com as regras. Não importava o fato de haver muitos muçulmanos moderados no mundo que provavelmente encarariam as coisas da mesma maneira que eu. Meus captores eram fundamentalistas. Se discutisse a respeito daquelas convicções, eu me exporia como uma infiel. Ainda não sabia por que permitiram que ficássemos tanto tempo juntos antes de impor suas regras. Donald falou com uma voz consoladora. Indicou o quarto com um gesto. Esse é um bom lugar, disse ele. Assim é melhor para todo mundo. Eu sabia que ele não acreditava naquilo. Estava claro que Trump, de maneira geral, estava abismado pelas condições em que vivíamos. Não somente eu e Nigel, mas todas as pessoas na casa. Ele quase sempre comentava sobre a sujeira e a falta de mobília. Quando vinha até a propriedade, provavelmente após sair de sua casa em Mogadíscio, onde tinha uma esposa que cozinhava para ele, Trump sempre trazia pratos de peixe frito ou panelas de sopa ou cozido para os garotos. Comigo, fingia ser obsequioso. Todas as vezes eu pedia a mesma coisa, uma oportunidade de conversar com a minha mãe,
uma barra de chocolate tamanho família, mais comida de qualquer tipo. Ele sempre assentia como se estivesse prestando atenção, e em seguida não fazia nada a respeito. Como você está? Dizia ele todas as vezes, depois que terminávamos com as saudações islâmicas. Não estou bem, eu respondia. Preciso ir para casa. Sua resposta desde o início era a mesma. Acho que isso acontecerá logo, inshallah. A palavra Islã vem da linguagem árabe. Significa entregar-se ou submeter-se a Deus. Vez por outra, eu via o que isso significava entre os nossos captores. Todos nós, sem exceção, deveríamos esperar sem reclamar e ver o que aconteceria no futuro. Nesse dia, decidi arriscar. Não é melhor que estejamos separados, eu disse. Um dos rapazes tem feito visitas ao meu quarto. Eu tomei cuidado de não mencionar o nome de ninguém, convencida de que Abdullah encontraria uma maneira de me matar se eu fizesse uma acusação direta. Ele faz coisas que são haram. Trump entendeu o que eu estava dizendo. Sentado no chão, no meio do meu quarto, com o joelho erguido até o peito, ele parecia estar desconfortável, mas não escandalizado. Sentindo as lágrimas arderem nos olhos, eu olhava para ele, quase implorando. Os líderes do grupo sempre me pareceram mais sofisticados do que os soldados. Com certeza, não aprovariam o que Abdullah fazia. Eu não sabia se Trump quereria investigar ou repreender os garotos, ou se faria algum tipo de mudança para me proteger melhor, como trazer Nigel de volta para o meu quarto. Sou sua irmã muçulmana, eu continuei. Você precisa me ajudar. Alá diz que os muçulmanos têm que ajudar uns aos outros. Você não deixaria que isso acontecesse com uma filha sua ou com a sua esposa, não é? Por favor, faça isso parar. Eu preciso voltar para casa e viver com a minha família. É perigoso demais ficar aqui com esses soldados. Ele limpou a garganta algumas vezes. Em seguida, ergueu um dedo e apontou para o meu Alcorão, que estava aberto sobre o colchão, indicando com um gesto que eu deveria passá-lo para ele. Entreguei o livro e observei que ele mudou de posição, cruzando as pernas e apoiando o exemplar sobre elas cuidadosamente. Folheou as páginas, lendo rapidamente as passagens em árabe. Ah, disse ele, após um momento ou dois. Em seguida, procurou pelo versículo correspondente em inglês. Aqui. Virou o livro para que eu pudesse ver o lugar para onde seu dedo apontava. Capítulo 23, versos 1 a 6. Eu conhecia a passagem. Era dolorosamente familiar. Um dos vários lugares no Alcorão onde as mulheres prisioneiras, aquelas que eram possuídas pela mão direita, pareciam estar excluídas dos rigores das práticas de bom comportamento e autocontrole. Eu sentia a ansiedade crescer dentro de mim sempre que lia aqueles trechos. E agora, as palavras me atingiam como um porrete. É certo que prosperarão os fiéis, que são humildes em suas orações, que desdenham a vaidade, que são generosos para com os pobres, e que observam a castidade, exceto perante suas esposas ou aqueles a quem suas mãos direitas possuem, pois certamente nisso não serão reprovados. Entenda, o que está acontecendo não é obrigatório, mas é permissível, disse Trump, juntando as mãos como se fosse um homem sábio. Como se houvesse acabado de me ensinar algo interessante. Não é proibido. Eu entendia que os garotos na casa seguiam as instruções do Alcorão literalmente, mas imaginei que os líderes, especialmente Trump, por haver morado na Europa, teriam um pouco mais de liberdade para interpretá-lo, observando através das lentes dos séculos que haviam passado, assim como meus zelosos avós cristãos observavam o Novo Testamento, que tinha seus próprios trechos provocativos sobre a escravidão e o tratamento das mulheres, selecionando as boas passagens e desconsiderando as ruins. Trump não aceitou aquele tipo de argumento.
definitivamente. Seu veredito não era reprovável. Mas eu estou sendo ferida, eu disse, tentando outra vez. O que está acontecendo é um problema. Ele me passou o Alcorão e levantou-se para ir embora. Em seguida, disse o que eu vinha dizendo a mim mesma, embora vindo dele tenha sido como levar um tapa. Inshallah, irmã Amina, você ficará bem. Não há problema. Novembro chegou. Eu mantinha um registro dos dias obsessivamente, listando os aniversários dos meus amigos que eu estava perdendo, imaginando a passagem das estações em Alberta. Sabia que o Natal estava chegando. Em minha mente, imaginava que chegaria em casa em segurança antes do Natal. Toda sexta-feira, os garotos da casa lavavam suas roupas e alternavam-se no percurso até uma mesquita. Outro modo de marcar a passagem de uma semana. Eu continuava caminhando dia após dia, até o ponto da exaustão, esperando por algum tipo de mudança. Repetia a última conversa, se é que aquilo podia ser chamado de conversa. Aquela que tivera com a minha mãe no início de setembro, dizendo-lhe para não vender nada, para não pagar o resgate. Minha mãe. Eu era capaz de construí-la na minha imaginação, da cabeça aos pés. Desde o brilho dos seus cabelos escuros até as botas desgastadas de cowboy que ela gostava de usar. Era praticamente capaz de colocá-la no quarto comigo. A última vez em que eu a vira fora durante as festas, havia quase um ano, pouco antes de eu embarcar para o Iraque. Passáramos a véspera do Ano Novo juntas em seu apartamento, assistindo a filmes, ela no sofá e eu deitada no chão. Nós duas não tínhamos mais nenhum interesse nas festas cheias de gente e nas contagens regressivas embriagadas. Minha mãe havia completado 50 anos recentemente. Eu tinha mais ou menos a idade que ela tivera quando ficara grávida de mim. Ela agora tinha a idade que a minha avó tivera naquela época. Éramos como marcas em um mostrador. Jovem, meia-idade, velha. De vez em quando, um dos líderes vinha até a casa e me fazia alguma pergunta. Uma frase jogada de um continente para outro, evocando algo que era ao mesmo tempo íntimo e concreto, enviado diretamente da minha casa. Qual prêmio meu pai conquistara recentemente? Comunidades floridas, por sua habilidade em jardinagem. Onde sua avó guarda seus doces? Em um pote com o formato de uma abóbora. Minhas respostas eram uma prova de que eu ainda estava viva, de que ainda valia a pena negociar pela minha liberdade. Eu também tinha a sensação de que aquelas perguntas eram presentes. Um convite para visualizar a casa arrumada da minha avó em Red Deer, ou as dálias delicadas no quintal do meu pai. Era uma lembrança de que eu tinha uma vida fora do cativeiro. Em minha mente, eu conversava sem parar com a minha mãe. Imaginava pensamentos pendurados entre nós. Fios de teia de aranha flutuando sobre o oceano. Ela estava me enviando amor, eu sabia disso. Respondia as mensagens. Amo você e lamento muito por tudo isso. E também uma inversão do meu último pedido. Um pensamento que eu precisava que ela ouvisse mais do que qualquer outra coisa. Por favor, tire-me daqui. Encontre uma maneira de pagar. Faça tudo o que for possível. Venda tudo. Sentia dor só de pensar naquilo, mas ali estava. A cada vez que Abdullah entrava no quarto, eu tinha que me convencer a não querer morrer. Quando eu não estava caminhando ou descansando no meu colchão, eu frequentemente ficava na janela do lado direito do quarto, ao lado da parede, onde a luz batia contra o peitoral da janela, facilitando a leitura do Alcorão ou de algum dos livros idiotas de Donald Trump. Às vezes, especialmente no período da manhã, ouvi o som dos morteiros rasgando o ar e atingindo prédios não muito longe de onde estávamos. Imaginava que estávamos aprisionados em algum vilarejo satélite,
nos arredores de Mogadíscio. Era impossível saber quem estava combatendo quem. Al-Shabaab contra os etíopes? Uma milícia contra outra? Tudo o que eu conhecia era o som. Os combates eclodiam e, em seguida, paravam tão rápido quanto começavam. Logo depois, o bairro ficava imerso num silêncio sinistro por várias horas, enquanto as pessoas se escondiam em suas casas, esperando até terem certeza que as coisas estavam tranquilas. Eu me lembrava de Arros, nosso fixer no Chamu, e de seu telefone que tocava o tempo todo. Amigos e parentes com notícias minuto a minuto, sobre onde os combates estavam ocorrendo, quais ruas eram seguras e quais eram perigosas, quem morrera naquela manhã e quem conseguira escapar. Alguns dias eu ficava na janela, com uma esperança perversa de que um morteiro pudesse cair na nossa casa, destruindo o telhado, enchendo o lugar com fumaça e deixando todos em choque. Eu não me importava com quem a bomba matasse. Todos mereciam, cada um deles. Pensei que se eu sobrevivesse, talvez tivesse uma chance de fugir correndo. Um dia, olhando pela janela lateral, consegui ver rapidamente um homem que pensei ser um vizinho. Parecia ter a minha idade. Estava andando pelo quintal mal cuidado da casa ao lado e indo em direção a um pequeno armário de ferramentas, conversando com outro homem cujo rosto eu não conseguia ver. Parecia ser uma boa pessoa. Identifiquei isso em seu andar animado, o jeito como ele mantinha a mão amistosamente sobre o ombro do amigo. Minha solidão parecia estar enviando mensagens pelo ar, porque quase como se eu houvesse chamado seu nome, o homem se virou abruptamente e olhou para onde eu estava, parcialmente escondida pela grade na janela. Nossos olhares se cruzaram, e nós dois nos assustamos. Instantaneamente, eu me agachei para sair da linha de visão dele, com o coração batendo apressadamente. Preocupava-me com a possibilidade de que, se meus captores percebessem que eu podia ser vista pelos vizinhos, passariam a deixar as janelas fechadas e trancadas. Mesmo assim, o olhar do homem havia abalado a minha invisibilidade. Imaginei se ele falaria a meu respeito para alguém, e se aquilo traria alguma mudança. Nada disso aconteceu. Mais semanas se passaram sem qualquer mudança. Parei completamente de olhar pela janela lateral. Em pé, contra outra janela, a que dava vista para a ruela ao lado da casa, eu conseguia ler o Alcorão e sentir o ar de fora entrando pelas frestas da grade. Mesmo a mudança mais leve na pressão do ar era o bastante para me alegrar. Nos momentos em que a umidade aumentava até quase explodir, quando eu conseguia sentir os indícios de que um vento ganhava força. Eu imaginava que conseguia ver a curvatura da terra, a divisa crescente entre a minha velha vida e quem eu era agora. Em algum lugar muito distante, uma lufada de ar fresco poderia se formar sobre o oceano e começar a se mover na minha direção, agitando as folhas das palmeiras e atravessando o deserto. Mudanças no clima não aconteciam sempre, mas nas raras ocasiões em que surgiam, pareciam ser simbólicas, uma coisa que corria de lá para cá. Certa tarde, uma chuva leve começou a bater contra o muro de concreto do outro lado da ruela. Eu estava em pé diante da janela, ouvindo os pingos tamborilarem no telhado, com os cotovelos apoiados contra o beiral. O céu escureceu até ficar cinzento. O vento soprou com força por entre as árvores que eu não conseguia ver, fazendo com que a chuva batesse em rajadas contra a parede. Meu Deus, que coisa linda, disse uma voz clara como o dia, articulando com exatidão o meu pensamento, exatamente no momento em que a ideia surgiu na minha cabeça. A voz não era minha, mas era uma voz que eu conhecia. Nigel? A voz respondeu. Truta? Por um segundo, chocados, nós dois ficamos em silêncio. Ele estava a cerca de 3 metros de distância de mim, na janela do seu quarto,
apoiado no beiral. Como aquela via era estreita, e devido ao fato de que o telhado de metal na nossa casa avançava um pouco sobre o telhado da casa de trás, a acústica era perfeita. Nossas palavras soavam altas e claras, protegidas pelos telhados, batendo contra o muro alto do lado oposto. Quando eu ficava na minha janela e ele ficava na dele, eu podia ouvi-lo e Nigel podia me ouvir. Um pequeno milagre da física. Passáramos várias semanas sem ter ideia disso, mas agora sabíamos. Capítulo 26. Um banquete é um banquete. O que eu pensava sobre o futuro era o seguinte: Nigel e eu sempre estaríamos próximos. Nosso relacionamento romântico estava encerrado, mas fora trocado por algo diferente. Éramos amigos, verdadeiros amigos, melhores amigos, permanentemente presentes na vida um do outro. De que outra forma poderia ser? Nenhuma outra alma que encontrássemos na terra, enquanto vivêssemos, saberia o que era escutar os garotos entoando preces em árabe naquele pátio, ou ter nossas vidas reguladas pelos estalares de dedos desinteressados deles. Achei que precisávamos lembrar e discutir essas coisas quando saíssemos dali. Construiríamos duas existências lado a lado, e teríamos um amor de amigos, todos os dias. Sentaríamos juntos em nossas varandas por vários anos. Em nossas respectivas janelas, conseguíamos conversar por várias horas, indo e vindo dos nossos respectivos beirais, mantendo as vozes baixas e os nossos exemplares do Alcorão aberto, caso alguém entrasse. Eu ficava aterrorizada com a possibilidade de ser apanhada, mas estávamos familiarizados com a rotina dos nossos captores, especialmente a preguiça acachapante que eles tinham quando precisavam se levantar da varanda. Havia longos intervalos de tempo, todos os dias, quando tínhamos a certeza de que ninguém viria até a parte da casa onde estávamos. Minha janela ficava mais ou menos na altura do ombro, a partir do nível do chão. E para poder ouvir e ser ouvida por Nigel, eu tinha que me inclinar para a frente, ficando na ponta dos pés, com o pescoço esticado em direção à grade que cobria a janela. Eu ficava ali até que meus pés doessem. Quando precisava descansar um pouco, eu dizia algo como: certo, conversamos mais tarde, ou vou comer alguma coisa agora, como se fosse uma funcionária em um escritório, que estivesse prestes a voltar para sua mesa. Com frequência, ao final da conversa eu dizia: amo você, Nigel. Mantenha a cabeça erguida, truta, ele respondia. Outras vezes dizia: também amo você. Se antes da nossa separação, Nigel e eu estávamos fartos um do outro, se estávamos irritadiços e arredios, agora sabíamos que devíamos estar agradecidos por termos um ao outro. Eu me agarrava ao som da voz dele como se fosse uma corda. Repassávamos velhas histórias, acrescentando novos detalhes o tempo todo. Fazíamos jogos de palavras e contávamos cada piada repetida que conseguíamos recordar. Discutíamos os sonhos que tínhamos durante as noites, nossas interações com os garotos e nossos movimentos intestinais. Nigel gostava de pensar em mulheres bonitas para passar o tempo. Tentávamos adivinhar como as negociações do resgate estavam progredindo. Comentávamos em voz alta que nossas famílias talvez conseguissem juntar cerca de $1 milhão para entregar aos nossos captores, uma quantia que eles certamente teriam que aceitar. Falamos sobre o futuro como se ele estivesse prestes a chegar a qualquer minuto. Nigel dizia que queria voltar a se dedicar à fotografia e que talvez acabasse indo ao Afeganistão. Eu estava com a ideia fixa de passar um bom tempo no Canadá. Quando dizíamos essas coisas em voz alta, um para o outro, pareciam ser promessas que certamente viriam a se cumprir. Imagens de casa flutuavam continuamente pela minha cabeça. Eu mal conhecia meus irmãos atualmente. Meus avós estavam ficando velhos. Eu tinha amigos que queria visitar. Sonhava acordada com o ar frio e a beleza de um inverno com neve.
Imaginava que me mudaria para Vancouver, que para mim era a cidade mais bonita do mundo. Em minhas caminhadas pelo meu quarto, os limites do meu confinamento se embaçavam, e eu imaginava que estava passeando pelas trilhas do Stanley Park, andando por entre os bosques e ao longo do paredão recurvo que contornava a margem do Oceano Pacífico. Algo acontece quando você passa a maior parte do tempo sozinho, quando não há distrações. Sua mente fica mais poderosa, até mesmo mais musculosa. Ela toma o controle e começa a levar você nos braços. Em pouco mais de um mês, depois que Nigel e eu fomos separados, eu conseguia sentir um novo tipo de energia se revelando para mim. A sensação era física e, ao mesmo tempo, não física. Podia deixar a minha mão a vários centímetros da minha perna e, mesmo assim, sentir o calor interior. A energia nas minhas mãos era estranha, mas parecia ser algum tipo de poder, como uma ferramenta que eu poderia utilizar se aprendesse como. Não sabia se era algo bom ou ruim, ou mesmo se aquilo realmente era alguma coisa, uma ferramenta de sobrevivência ou o primeiro sinal de loucura. Certa manhã, eu comi uma lata de atum e depois passei 1 hora sentada, segurando a colher na minha frente, tentando dobrá-la com a minha mente. Não consegui, nem mesmo um pouco, mas mesmo assim, a ideia parecia menos louca e mais possível do que anteriormente. Mais tarde, conversando na janela, quando contei a Nigel sobre a minha tentativa de fazer algo digno de ser apresentado em um parque de diversões, ele confessou que também estava fazendo experimentos com a sua energia psíquica, tentando transmitir mensagens urgentes sobre o pagamento de resgate para seus pais, na Austrália. Quem é a pessoa que você mais odeia? Perguntou Nigel certo dia. Fazíamos esse tipo de pergunta um ao outro o tempo inteiro. Era o trampolim para várias das nossas conversas na janela. As conversas para nós dois iam sempre em uma de duas direções possíveis, para frente ou para trás. Passávamos o nosso tempo afundados em memórias ou antecipações. Qual foi o melhor país que você já visitou? Qual foi a sua melhor transa? Qual é a primeira coisa que você vai comer quando sairmos daqui? O que deixaria você mais feliz? Tomar um banho quente ou dormir em lençóis limpos? Agora ele estava me perguntando sobre o momento presente, sobre nossos captores. A resposta para mim era fácil: Abdullah. Abdullah era a pessoa que eu mais odiava. Odiava-o totalmente, desde as suas axilas sem pelos até o seu hálito podre. Odiava sua crueldade e sua violência. Odiava ter que enfrentar aquelas tardes, sem saber se ele viria me atacar ou não. A cada 5 dias, ele aparecia no meu quarto 3 vezes mais ou menos, e quando não vinha, eu perdia aquelas horas em meio à torrente de adrenalina, preocupando-me com a possibilidade dele aparecer. Quando vinha, entrando sorrateiramente pela porta, enquanto o resto da casa dormia, eu tinha fantasias enormes, onde arrancava o rifle das mãos dele e arrebentava sua cabeça com um tiro, acordando todas as almas naquele bairro para o horror que ele vinha causando. Queria matá-lo. Queria que ele morresse. Esses pensamentos me ajudavam a suportar alguns momentos, mas não as horas. E o que eu precisava era suportar as horas, várias delas. Meu ódio estava ali, borbulhando como um poço de lava abaixo da corda bamba que eu deveria atravessar a cada dia. Eu o via, mas não queria nadar nele. Sabia que não duraria muito se o fizesse. Preferia conversar sobre comida, sexo e planos. Acho que não consigo brincar disso, eu disse a Nigel. Não vamos falar disso. Mesmo com tudo que discutíamos, eu não lhe contei nada sobre Abdullah. Não queria envenená-lo com aquilo. Não havia nada que ele pudesse fazer, embora eu me perguntasse se ele ouvia os barulhos através da parede. De qualquer maneira, o relacionamento que ele tinha com os garotos era diferente do meu. Para se exercitar,
Nigel começara a praticar yoga em seu quarto. Disse-me que Hassan e Abdullah entraram pela porta um dia. Viram-no praticando as diferentes posições e acabaram por participar também, tentando animadamente imitar seus movimentos. Voltaram algumas vezes depois daquilo, pedindo instruções enquanto tentavam coisas novas, rindo enquanto erguiam suas pernas magricelas, tentando fazer a posição da árvore por baixo dos saiotes masculinos que usavam. Aquilo era uma indicação de que eles estavam terrivelmente entediados. Um sinal de que o meu lado da parede nunca seria igual ao lado de Nigel. Conforme as semanas passavam, eu desejava coisas que eram grandes e absurdas. Liberdade, conforto e segurança. Além disso, meus desejos mais específicos envolviam comida. Bandejas de filés mal passados, sacos de doce, uma cerveja gelada em uma caneca recém-tirada da geladeira. Podia passar 2 horas imaginando uma refeição em seus detalhes mais ínfimos. O êxtase de preparar um omelete, por exemplo. Fatiar um pimentão maduro. O barulho da manteiga derretendo na frigideira. O amarelo dos ovos sendo batidos em uma tigela. Mais do que qualquer coisa, eu sentia a falta de um abraço. A oportunidade de cair nos braços de alguém, qualquer pessoa, que se importasse comigo. Nunca me ocorreu desejar algo mais direto do que estar de volta à minha casa. Mas no meio de novembro, Donald Trump entrou no quarto trazendo uma sacola plástica amarela enorme e de aparência resistente, junto com um saco preto menor. Chegou um pacote para você do Canadá, ele disse. Lentamente, descarregou o conteúdo no quadrado de linóleo sobre o meu piso. Pegou alguns pacotes de comprimidos. Comprimidos para infecções bacterianas, para infecções suaves e moderadas no ouvido, nariz e garganta, vias respiratórias, pele e trato urinário e genital, e assim por diante. Havia alguns lápis e canetas, um caderno de redação, um par de cortadores de unha, loção para o corpo, um pacote embrulhado em celofane, com 5 calcinhas de algodão, elástico para o cabelo, fio dental, vários pacotes de absorvente, uma caixa plástica de lenços umedecidos e um pacote de biscoitos digestivos. Em seguida, ele me deu um pequeno estojo que continha um par de óculos. E, para a alegria do meu coração, alguns livros. Você tem sorte, ele disse, antes de sair do quarto. Depois que ele saiu, eu fiquei olhando para cada um daqueles objetos sem acreditar, sentindo as lágrimas enchendo meus olhos. Quase tinha receio de tocar em qualquer coisa. Recebi um livro de palavras cruzadas, um livro com frases em somali e a autobiografia de Nelson Mandela, A Longa Caminhada até a Liberdade, volumes 1 e 2, cerca de 900 páginas ao todo. Eu podia ouvir Trump no corredor, batendo na porta de Nigel. Esperava que Nigel estivesse recebendo presentes tão bons quanto os meus. Algum tempo depois, nós conversamos pela janela e estávamos bem animados. Nigel também recebera remédios, objetos de higiene pessoal e materiais para escrever. Também tinha recebido alguns livros, como As Neves do Kilimanjaro e As Verdes Colinas da África, junto com o segundo livro sobre o Afeganistão, A Cidade do Sol. Assim como eu, ele recebera um pacote com 5 peças íntimas. Eram cuecas de algodão. Mas alguém, Adam, Donald, abrira o pacote e surrupiara uma delas para si. Saberíamos mais tarde que nossos captores examinaram cuidadosamente os pacotes de presentes, retirando uma boa quantidade de medicamentos e também algumas cartas pessoais escritas pelas nossas famílias. Eu li o primeiro volume da biografia de Mandela em menos de 3 dias e entrei de cabeça no segundo, que cobria os 27 anos que ele passara em uma prisão na África do Sul.
Deixei-me levar pela história, lendo como se fosse uma mensagem escrita diretamente para mim. Mandela dizia que ele e seus companheiros da prisão se comunicavam com bilhetes grudados numa fita adesiva embaixo das bordas da privada que compartilhavam. Sua mente começara a lhe pregar peças. Ele duvidava da sua própria sanidade às vezes. Convicções fortes são um segredo para sobreviver às privações, escreveu. Seu espírito pode estar pleno mesmo quando seu estômago está vazio. No início, Donald me dera uma pequena lanterna, a qual eu vinha usando com parcimônia, para preservar as pilhas. Mas agora eu li até tarde da noite, as palavras brilhando sob o facho estreito da lanterna. Usando a estante no alto do banheiro como nosso ponto de transferência, Nigel e eu trocamos livros. Líamos e resolvíamos palavras cruzadas. Rimos de um livreto fino que estava incluído na minha pilha. O título era Aliviando o Estresse em 5 Minutos. Tranquilidade instantânea para pessoas em viagem. E incluía trechos como: nosso ritmo de vida frenético e a pressão para termos boa aparência e sucesso em tudo que fizemos indicam que o estresse está mais predominante do que nunca. O estresse está mais predominante do que nunca. Com certeza, aquilo era verdade. Embora zombássemos do livro, líamos tudo. Fazíamos uma espécie de clube do livro com 2 membros em nossas janelas. Discutíamos cada detalhe de cada livro, até mesmo o que estávamos sentindo quando líamos as palavras. No livro, As Verdes Colinas da África, estava cheio de descrições sobre cozinhar e comer, o que nos atormentava. Mesmo assim, era um livro que precisava ser comentado infinitamente enquanto estávamos apoiados contra os beirais das nossas janelas. A Newsweek tinha um artigo sobre energia verde, um tópico no qual nos tornamos especialistas baseados naquela única fonte. Um velho amigo de Nigel, um colega na área de fotografia, tirara uma das fotos daquela edição, uma imagem de alguns soldados no Afeganistão, o que pareceu alegrá-lo e lhe dar um pouco de esperança, oferecendo uma conexão com a realidade. Era como receber não somente uma refeição, mas um banquete. Mastigávamos cada palavra, sentindo cada uma delas como se fosse preparada pelas pessoas que mais nos amavam. Mesmo que quando eu realmente parava para pensar naquilo, tivesse a certeza de que os pacotes foram enviados pela embaixada canadense, e não pela minha família. Meus óculos foram feitos de acordo com a receita prescrita para mim, mas o estojo exibia o logotipo de uma ótica de Nairobi. E depois de todas as horas que eu e a minha mãe passáramos assistindo ao programa de Oprah Winfrey juntas, e todos os livros maltratados de autoajuda que trocáramos durante os anos, eu duvidava que ela escolheria um material que ensinava a se livrar do estresse em 5 minutos para me ajudar a passar por aqueles momentos difíceis. Depois de muito tempo, eu saberia que estava certa. Os pacotes, montados pelos agentes da RCMP, que trabalhavam em conjunto com a Polícia Federal Australiana, foram enviados para Nairobi e depois para o Aeroporto Internacional de Mogadíscio. Então, foram mandados aos cuidados de Adam, o nome usado pelo sequestrador que vinha ligando para minha mãe algumas vezes por semana. O homem com os pequenos óculos bifocais de aro redondo, que viera conversar conosco no 2º dia do nosso cativeiro, mas que raramente aparecera desde então. Adam era o responsável pelas comunicações. Parecia conduzir as negociações da sua casa em Mogadíscio, com seus 2 filhos pequenos correndo ao fundo. Nas transcrições dos telefonemas para minha mãe, que eu viria a ler muito tempo depois, ele sempre se referia a ela como mãe, e 1 ou 2 vezes perguntou se poderia se casar comigo. Quando ela o lembrava de que ele já tinha uma esposa, ele a lembrava de que em sua religião era permissível que o homem se casasse mais de uma vez.
Se Adam estava preocupado com a possibilidade de ser apanhado, não parecia demonstrar. Ele ligava para minha mãe, repetindo as exigências do resgate, dizendo a ela que minha saúde estava piorando. Os investigadores pareciam concordar com a possibilidade dele estar usando um nome falso. Se houvera algum plano para mostrar algum tipo de emboscada para capturá-lo, quando apanhasse o pacote no aeroporto, eu não sei. Provavelmente, ele pagara alguém para ir buscar a caixa, exatamente para evitar uma situação como essa. O lado negativo de receber aquela encomenda era ter a certeza de que ninguém, e isso incluía nossas famílias, nossos governos e nossos captores, pensava que seríamos libertados em breve. Um banquete é um banquete, eu logo reconheci, mesmo que dure pouco tempo. Apesar do fato de que eu estava lutando constantemente contra dores de cabeça e diarreias, eu guardei as embalagens de remédios, deixando-as junto da parede, ao lado do meu colchão. Comecei a racionar minha leitura a alguns capítulos por dia. Nelson Mandela me ajudava a suportar as manhãs, e o outro livro, com suas páginas de diálogos, seus homens e mulheres envolvidos em conversas sensuais, me colocava na cama à noite. Eu continuava pensando que nossa situação seria temporária, mas também tomava cuidado para não acabar rapidamente com tudo que tínhamos, com exceção dos biscoitos digestivos, que devorei em questão de dias. O pacote de suprimentos me deixara em júbilo, mas o desespero veio logo em seguida. Tudo tinha dois lados. Havia uma linha sutil entre aguentar firme e deixar-se afundar no desespero. Enquanto isso, a pele que ficava entre o meu lábio superior e o nariz começou a ficar áspera e a coçar. Olhando-me no pequeno espelho compacto, eu consegui ver uma mancha branca nela, algum tipo de fungo. A cada dia, ela parecia se espalhar um pouco mais pelo meu rosto, lentamente estendendo-se ao redor do meu nariz e subindo por uma das bochechas de uma maneira que eu achava aterrorizante. Tentei tomar alguns dos antibióticos que havia recebido no pacote, mas nada mudou. Depois, tentei aplicar o meu novo creme para a pele nas áreas esbranquiçadas, mas isso só fez a situação piorar. Parecia que a Somália estava tentando me devorar viva. Em um momento de fraqueza, certo dia escrevi um bilhete para Nigel e deixei-o no banheiro. Estava me sentindo muito desanimada, até mesmo para conversar na janela. Em meu bilhete, eu me desculpava pelo desânimo e acrescentava uma linha explicativa. Alguém tem feito visitas indesejáveis no meu quarto durante a tarde. Bati na parede para dizer a Nigel que o bilhete estava lá. Depois de pouco tempo, ele bateu na parede para dizer que havia recebido. Durante nossa conversa seguinte na janela, ele estava mais quieto do que habitualmente ficava. Perguntei a mim mesma se ele suspeitava do que tinha acontecido. "Quem está indo aí?" ele perguntou finalmente. "É Abdullah, não é?" "Sim, mas eu não quero falar disso." "O que ele está fazendo com você?" "Ele está..." A voz de Nigel morreu no ar. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" ele disse, as palavras carregadas de tristeza. Por uma fração de segundo, eu senti vontade de dizer tudo, despejar os detalhes sobre ele sem dó, ouvi-lo chorar, explodir ou arriscar tudo para começar a luta contra os garotos. Mas eu já me arrependia de haver lhe contado aquilo. Não era justo com Nigel, e só servia para tornar as coisas mais reais para mim. Quando ele começou a fazer outra pergunta, eu o interrompi no meio da sentença. "Estou falando sério, Nigel. Esqueça isso", eu disse, sabendo que ele não o faria. Voltei a aguentar firme. De maneira geral, porque simplesmente não havia escolha. No 100º dia do nosso cativeiro, 1º de dezembro, eu deixei mais um bilhete para Nigel no banheiro. "Parabéns por chegar aos 100 dias", escrevi.
Temos que continuar a pensar positivamente. Temos que acreditar que há muitas pessoas do outro lado do mundo fazendo tudo o que podem para nos tirar daqui e nos levar para casa em segurança antes do Natal. Como sempre acontecia com os meus bilhetes, escrevê-los me ajudava a acreditar neles. Fazia com que eu pudesse tomar as rédeas de verdade, mesmo que por pouco tempo.